Restam 5 jogos pela frente. O Amazonas ainda disputa 15 pontos nesse campeonato brasileiro e o próximo jogo já é contra o Atlético Paranaense, uma equipe que está aí ainda viva na luta pelo acesso à Série A. Meus amigos, a rapadura é doce, mas não é mole. Será que ainda dá para o Amazonas FC? Será que dá para a nossa querida onça pintada escapar do rebaixamento? Eu vou responder essa pergunta ainda nesse vídeo. Mas agora vamos falar sobre o jogo contra o Novo Horizontino, esse jogo que terminou no empate em 0-0. E é claro, vamos também projetar esse confronto aí contra o Atlético Paranaense. Mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Galera, para você que está conhecendo agora o nosso canal, não esquece aí de fazer a inscrição, é muito simples, a dinâmica do YouTube você conhece. Clica no botão, embarca na nossa nave, ativa o sino de notificação, porque aí você vai estar sempre recebendo os nossos conteúdos. E, é claro, comenta e compartilha, né? Comenta aí, eu quero que você responda essa pergunta ainda, se você acha que ainda dá para o Amazonas escapar do rebaixamento, e também fala aí o que você achou desse jogo contra o Novo Horizontino e até projeta também o confronto contra o Atlético Paranaense já na próxima rodada. A gente vai começar esse vídeo aqui falando aqui sobre a coletiva do técnico Márcio Zanardi, onde ele analisa o resultado desse jogo contra o Novo Horizontino. É muito difícil, né? A análise, né? Se você for pegar os dados, né? Nós tivemos 56% de posse, tivemos 16 finalizações contra 10, vencemos todos os duelos, no geral, de primeira e segunda bola. É difícil você jogar contra uma equipe tão cirúrgica que é a equipe do Novo Horizontino, e eu cobrei muita concentração. Nós tivemos um erro zero, né? Na bola parada nossa, defensiva, que foi um erro que a gente teve contra o Vila Nova. A eficiência, tivemos 16 finalizações contra 10. Faltou o gol, faltou o último ali, né? Então, é difícil a gente controlar, né? O sentimento nosso é de frustração, porque nós trabalhamos muito a parte tática, nós somos perfeitos. Claro que eles tiveram uma chance, a entrada do Renan era para isso mesmo. Mas jogo grande, jogo importante. Mas é aquilo que eu falei, eu tenho orgulho desses caras, porque eles estão fazendo o que nós estamos trabalhando. E na minha preleção eu coloquei uma parte do hino do estado do Amazonas para eles entenderem o quanto a gente representa esse estado e o quanto que eu queria que eles tivessem a entrega. Então, assim, não faltou nada, faltou infelizmente o gol. Então vamos trabalhar, vamos descansar esse final de semana e quem sabe buscar, com certeza, vamos buscar a vitória lá em Curitiba. É isso aí, faltou o gol dentro de casa e agora vamos ver como vai ser a postura do time fora de casa. O técnico Márcio Zanardi fala sobre isso. Não adianta ir lá para se defender, nós temos que buscar a vitória, entendeu? É um jogo difícil pra caramba, todo mundo já dá o Atlético como vitorioso, mas precisa jogar, entendeu? Esse ano eu fui lá com o Botafogo e ganhamos de 4-1, então, enfim, futebol tem que ser jogado, nós temos que ser corajosos. Nós temos que ter tranquilidade, claro que é um outro momento, é um outro jogo, outro treinador, eu estou em outro time, mas com certeza nós vamos lá para buscar os 3 pontos, mas com muita inteligência. Nosso time é um time com experiência, é um time que eu gostaria de ter chegado antes aqui, né? Então, para que a gente pudesse colocar tudo o que a gente quer, mas o futebol não te dá tempo. Então é descansar, colocar a cabeça no travesseiro, descansar. Os jogadores ir para casa, curtir a família, porque segunda-feira tem trabalho muito forte. Nós só vamos jogar na outra segunda-feira. Então, não tem outra situação. Nós vamos lá para buscar a vitória, entendeu? Nós temos 5 jogos e nós temos que buscar as vitórias. Então, ter calma, ter tranquilidade. Vou cobrar demais eles, olhar os erros que nós tivemos, cobrar mais finalização, cobrar mais capricho. Se a gente está dando 100%, se a gente está dando 110%, está sendo pouco. Nós precisamos de 120%, 130%. Enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver chance, nós vamos fazer e nós vamos trabalhar demais. 2 frases aqui que eu destaco dessa resposta do Zanardi. Uma delas é que não adianta jogar contra o Atlético Paranaense para se defender, que tem que jogar com inteligência. De fato, gente, faltam 5 jogos, não tem mais o que fazer, é ganhar ou ganhar. Aliás, a gente já vem falando isso, eu acho que desde quando faltavam 10 jogos
para finalizar o Campeonato Brasileiro. Não tem mais como negociar ponto e vai ter que ir realmente com tudo para cima do Atlético. Claro, vai ter que ir com inteligência, porque a gente sabe o tamanho da bronca, o Zanardi sabe o tamanho da encrenca que ele tem pela frente e aquela história. Mas tem que fazer ponto, tem que vencer. Essa outra frase aqui que eu quero pescar do Zanardi é a seguinte, né? Gostaria de ter chegado aqui antes. Zanardi, eu acho que não é só você não, gostaria de ter chegado antes. A gente gostaria, eu pessoalmente gostaria que você tivesse chegado antes ao Amazonas, porque eu tenho certeza que se você tivesse chegado antes, talvez o time não tivesse numa situação tão complicada, porque nessa janela de tempo em que você chegou, né, você já conseguiu reter mais vitórias do que todo mundo que passou pelo clube nesse Campeonato Brasileiro da Série B, mas é aquela história, né? Às vezes o clube acerta nas mudanças, como acertou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série C, quando fez uma mudança de treinador na fase de, né, na fase de grupos ali, da luta pelo acesso, depois que o Amazonas tinha perdido 2 jogos, todo mundo que é do futebol amazonense, que acompanha o Amazonas sabe dessa história, e o time conseguiu ali ter uma reação incrível. Só que aquela história, é outro momento, outro elenco, outro campeonato, e aí aquela coisa, o time é muito importante, e eu percebo assim que o Amazonas perdeu muito tempo ali na busca de um treinador que é esse cara que, se tivesse chegado mais cedo mesmo, o Zanardi, eu creio, acho que não só eu, mas todo mundo, que o resultado, a coisa poderia ser bem diferente, e o Amazonas já poderia, de repente, estar fora da zona de perigo. Zanardi também falou aqui se faltou calma ao time dele no jogo contra o Novo Horizontino. Eu acho que não só calma, né? O campo ali no último passe, ele atrapalha a gente demais. Eu venho falando isso daí desde o começo, não adianta, o nosso time tem qualidade, o nosso time tem técnica. Você fazer um jogo desse nível, porque nós fizemos um jogo de alto nível para uma equipe que vai buscar a Série A e na minha concepção vai subir. Você empurrar eles para trás, você pressionar, você não se acovardar, isso aí é trabalho, isso aí é a nossa capacidade. Então, assim, o último momento ali, a bola fica viva o tempo todo, não é fácil, mas é isso, né? Se a gente for analisar como torcedor, claro que faltou o gol, faltou a última finalização, mas do outro lado tem uma equipe com muita qualidade, tem um grande goleiro, a bola hoje não entrou, mas eu acho que a gente tem que tirar as lições de coisas boas, porque apontar o dedo toda hora quando a gente falha, quando a gente erra, é muito fácil. E esses jogadores aí, foi o que eu falei para eles, eu tenho orgulho deles porque eles estão entregando, eles estão se dedicando, comportamento absurdo. Então, agora é ter tranquilidade. Você vê o Novo Horizontino, quando tem que jogar feio, vai jogar feio, dá um chutão, briga pela primeira bola. Mas nós vencemos todos os duelos, nós só não vencemos o jogo. Então, dói, hoje a gente tem que sofrer bastante, vamos ficar com aquele sentimento de, poxa, mas eu saio daqui com a cabeça erguida que eu fiz o meu melhor e os meus jogadores também. Então, tem que ter tranquilidade nesse momento. Tranquilidade olhando para essa tabela e para tudo que o clube precisa fazer para se livrar do rebaixamento. Tarefa difícil, hein? Mas hoje saio daqui muito satisfeito, infelizmente não com o resultado, mas com o desempenho da equipe. Mas a gente tem que ter calma, entendeu? A gente tem que apoiar, a gente tem 5 jogos, então nós só dependemos de nós. Ainda, é difícil demais, mas tem que ter calma e tranquilidade. Tá aí as palavras do técnico Márcio Zanardi, depois do jogo contra o Novo Horizontino, né, coletiva que ele concedeu para a imprensa aqui em Manaus. E, cara, agora é hora de falar o seguinte, né? De responder aquela pergunta que abre o vídeo. Ainda dá para o Amazonas, gente? Ainda dá para escapar? Bom, matematicamente, qual é a situação? O clube tem 32 pontos, tem 15 pela frente para disputar e a possibilidade de chegar aí a 47 pontos. 47 pontos que deixaria o clube numa situação muito bacana, muito confortável, né, e livre do rebaixamento, a julgar pela matemática dos 45 pontos, né, que a gente sempre fala por aqui. Hoje, né, cara, a situação do Amazonas hoje é uma situação muito complicada. Por exemplo, no chance de gol ele já está com 94,3% de probabilidade de rebaixamento.
o que é uma probabilidade muito grande, é a maior da escala até o momento, em se tratando de Amazonas. E eu devo responder para vocês aquela pergunta, né? Se eu acho que o time consegue ou não escapar do rebaixamento, se ainda dá para o Amazonas escapar. E eu vou ser bem franco para vocês, pessoal. Por tudo que eu vi até aqui, eu acredito que não. Eu acredito que o Amazonas, ele não tem condições de se livrar desse rebaixamento. E não é nem por uma questão, sabe, de pontuação, de matemática, porque eu sempre disse isso aqui para vocês desde o início do campeonato. Sair dessa zona de desconforto que o Amazonas está não é uma missão matematicamente impossível, porque a gente olha ali e vê que o time, se emplacasse uma sequência de vitórias, conseguiria se livrar do rebaixamento e estaria tudo bem. O grande problema é, né, como o treinador fala, né, a gente depende da gente. O Amazonas depender de si é o grande problema. Nesse campeonato brasileiro, foi o problema desde o início do campeonato, durante o campeonato e agora na reta final do campeonato, continua sendo esse problema, o time depender de si. Porque ele depende dele, me lembra muito, inclusive, gente, a sensação, sei que o torcedor não gosta de comparação, mas me lembra muito, por exemplo, o ano em que o Manaus foi rebaixado da Série C para D, porque quando a gente olhava a tabela, quando a gente olhava a pontuação que o time precisava fazer, a gente dizia assim, cara, dá para o Manaus escapar. Só que dependia do Manaus, e dependia do Manaus, naquela ocasião, a gente via que o time não respondia. E é isso mesmo, essa mesma sensação que o Amazonas me passa. Vou ser bem franco com vocês, estou sendo muito franco com vocês aqui. Qual é o problema, gente? É porque, assim, um time que escapa numa situação dessa, onde você tem 94% de chance de rebaixamento, qual é a postura que esse time precisa ter? Esse time precisa ter, cara, aquela ligação com sabe, uma energia a mais, um trabalho a mais, um borogodó a mais, que o jogador precisa ter, que o elenco precisa ter. Por exemplo, e aí eu remonto a própria história do Amazonas, aqui para o pessoal não ficar puto comigo, né, de estar falando do Manaus, mas assim, quando a gente lembra o campeonato, a final da Série C, o jogo do acesso, aliás, ali, aquela fase onde você tinha aquele quadrangular decisivo, e naquele momento, por exemplo, o time, nos 2 primeiros jogos do quadrangular, ele perde os 2 jogos, e para muitos, e para a própria história da Série C naquele momento, quando você olhava uma situação daquela, o time já estreando com derrota, perdendo 2 jogos, muito dificilmente o time ia ter condições de reagir, ia ter condições de fazer o que o Amazonas fez, que foi não só reagir, mas sair atropelando todo mundo, subir e ganhar o campeonato. São aquelas histórias magníficas do futebol brasileiro, que a gente gosta de contar, e são histórias raras de contar também, sabe? Só que essa era a magia que aquele elenco tinha, a energia que aquele elenco tinha, e essa capacidade de dar a volta por cima de forma espetacular, que eu não consigo ver nesse elenco de agora, nesse elenco de 2025. Porque o que a gente vê, né? Até quando o time está jogando bem, quando consegue fazer uma boa partida, a gente vê um Amazonas cartesiano, sabe? Aquele time que consegue ser bem aplicado ali, fazer o que tem que fazer, como fez nesse jogo contra o Novo Horizontino, quase, né? Porque faltou o gol. Mas para você fazer coisas incríveis, como o Amazonas fez quando subiu da Série C para B, você precisa ter jogadores que tenham algo a mais. E esse elenco, pelo menos até aqui, gente, não mostrou que tem essa capacidade de ser algo a mais. E o que seria esse algo a mais, cara? Essa coisa de você fazer muito além daquilo que você pode entregar. Por exemplo, você ter uma força interior, uma capacidade de dar a volta por cima, sabe? De ser aguerrido, de fazer aquilo que ninguém espera que você faça, sabe? Então, assim, os atletas costumam, os grandes atletas, né? Não são todos, mas os grandes atletas têm isso, eles têm essa capacidade de tirar esse coelho da cartola quando ninguém espera mais, e quando, assim, todo mundo já dá, por exemplo, o Zanardi falou, né? Todo mundo já está dando a derrota para o Atlético como certa,
Mas talvez, Anardi, eu acho que as pessoas dão como certa essa derrota, essa possível derrota, esse resultado ruim, porque por tudo que o Amazonas apresenta até aqui. E ele não apresentou em nenhum momento essa capacidade de tirar esse coelho da cartola, de ser mais do que o time pode, de entregar além do que o time pode. A gente vê o seguinte, o time entrega o que pode. Por exemplo, nesse jogo contra o Novo Horizontino, ele entregou o que ele podia entregar. Só que isso não é necessário para livrar o time do rebaixamento. Para livrar esse time do rebaixamento, esses caras têm que entregar. Por exemplo, um trecho da coletiva, você falou isso, né? Vai ter que dar 110, 120, 130, vai ter que dar esse algo a mais e que esse elenco não mostra a capacidade de entrega. Nesse nível, no nível espetacular, no nível em que a gente diz assim, o nível de campeão, sabe? De entrega de campeão. Porque, por exemplo, quando aconteceu a Série C e aquela virada espetacular do time depois de perder 2 jogos no quadrangular, aquele time foi campeão porque esse era o espírito, cara, que os caras tinham que ter. E ali eles descobriram naquela reta final esse espírito, essa energia, essa capacidade de dar a volta por cima, essa capacidade de jogar mais do que pode, sabe? De entregar muito mais do que pode. E esse elenco, é por isso que eu respondo para vocês, é por isso que infelizmente, eu não acredito realmente que o Amazonas ele possa escapar da degola, porque esses jogadores até aqui eles não mostraram realmente ter esse algo a mais que a gente precisa para escrever uma história milagrosa como essa. Nessa altura dos acontecimentos, realmente só um milagre para o Amazonas seguir na Série B no ano que vem. Bom, pessoal, essa é a minha opinião. Lamento por aqueles que vão ficar chateados com isso, porque às vezes as pessoas vêm aqui no meu canal à espera de um posicionamento de torcedor, aquela coisa de líder, do cara que fica carregando o pomponzinho na mão e dizer, bora Amazonas, é isso, tal, não sei o quê. Eu sou jornalista, eu não estou aqui fazendo um canal de torcedor, estou fazendo um canal de jornalista, de um trabalho de jornalista, e o jornalista ele precisa analisar as coisas da forma que as coisas são, da forma que as coisas se apresentam. E a minha análise é essa. Pelo que apresentou até aqui, pela falta de capacidade de entregar algo a mais, eu acredito que, infelizmente, o Amazonas não escapa desse rebaixamento. Que sirva de lição para as próximas temporadas, que ele possa fazer um bom time na Série C, fazer um bom campeonato na Série C, que possa voltar o quanto antes para a Série B, que é o desejo de todo mundo, né? A gente sentiu esse gostinho aí por 2 anos de estar nessa divisão muito bacana, mas é aquela história, pelo que eu vi até aqui, pelo que entregou até aqui, realmente, para mim, eu acho que é a última, esse empate contra o Novo Horizontino acaba aí sendo um prego no caixão, por assim dizer. Vamos que o futebol não para.